Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores vantagens competitivas que você pode conseguir ao brigar por uma vaga no concurso público. Saber usar um sistema de questões da maneira mais eficiente possível. Porque presta atenção, se você quer ser aprovado num concurso de alto nível, como os concursos da área fiscal, área de controle, você precisa saber como e a partir de que momento você vai usar o sistema de questões na sua preparação. Quase ninguém sabe e é relativamente fácil, conforme eu vou explicar a partir de agora. Saber extrair o máximo de um sistema de questões certamente vai te dar uma vantagem competitiva absurda e vai fazer você ser aprovado muito mais rápido. Se você dominar essa técnica, eu garanto para você, o seu estudo vai decolar. Então, nesse vídeo, você vai aprender 5 estratégias que vão fazer do sistema de questões um dos teus maiores aliados nessa briga por uma tão sonhada vaga no concurso público. A propósito, eu sou o Thomas, primeiro colocado no concurso de auditor da Receita Federal, e estudar sobre técnica de estudo é só o que eu faço há muitos anos, todos os dias. Vamos lá? Antes de entrar nas estratégias, eu preciso responder uma pergunta que talvez você esteja se fazendo. Afinal de contas, o que é um sistema de questões? Um sistema de questões é um site ou um aplicativo que tem como objetivo te dar a oportunidade de resolver questões passadas de concurso de forma inteligente, tendo filtros que te permitem escolher, por exemplo, determinada banca, determinado período, determinada área, determinada escolaridade, a disciplina, assunto dentro da disciplina, entre outras muitas coisas que eles disponibilizam. Existem vários sistemas de questões no mercado. Tem o do Estratégia Concursos, Tec Concursos, Que Concursos e por aí vai. São muitas opções. Já adianto para você que todos os sistemas de questões, cada um deles, na verdade, tem seus prós e contras. Nenhum deles é perfeito. E o que eu vou te ensinar aqui hoje vai ser aplicável para qualquer sistema de questões. Meu objetivo aqui não é fazer propaganda do sistema A, B ou C. Bora para as estratégias, então? A primeira estratégia é o timing. E é a pergunta que não quer calar. A partir de qual momento da minha preparação que eu devo começar a usar o sistema de questões? E agora eu preciso da sua máxima atenção. Antes de cogitar usar um sistema de questões, você precisa exaurir as questões que estão presentes no curso pelo qual você estuda uma determinada disciplina, um curso em PDF, por exemplo. Traduzindo, se você está estudando, por exemplo, Direito Constitucional por meio de um curso em PDF, é natural que ao final de cada aula desse curso haja ali centenas de questões para você resolver. Antes de se aventurar nas questões do sistema de questões, eu aconselho seriamente que você esgote primeiro as questões que estão no curso em PDF. Mas por que, Thomas? Não entendi. Veja bem, as questões que estão presentes num curso em PDF, elas são muito mais seguras, principalmente para você que é um iniciante no mundo dos concursos. Afinal de contas, aquelas questões que estão ali inseridas ao final de cada aula ou ao longo de cada aula foram cuidadosamente selecionadas pelo professor, escolhidas a dedo, e elas estão ali por um motivo. Então você pode resolver sem nenhum problema. Afinal de contas, você sabe que elas vão tratar de assuntos que foram vistos ao longo daquela aula. Isso é muito importante. Imagine você a seguinte situação. Você está lá estudando Direito Constitucional e acabou de terminar a teoria da aula de Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, que é uma das primeiras aulas que você estuda lá em Direito Constitucional. Se você, ao invés de resolver as questões que estão ali no PDF daquela aula, fosse aventurar no sistema de questões, mesmo que você coloque lá nos filtros do sistema de questões o assunto Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, muito provavelmente vão aparecer questões que englobam outros assuntos também. Porque para que uma questão seja selecionada no sistema de questões com base no assunto que você colocou lá nos filtros, basta que uma das 5 alternativas daquela questão trate do assunto escolhido. E aí acontece com uma certa frequência de vir uma questão nesse estilo aqui, olha só. Nessa situação específica, essa questão não faria sentido para você, porque das 5 alternativas, só uma delas é que trata de um assunto que você efetivamente estudou na aula. As outras alternativas tratam de outros assuntos que serão abordados em momentos futuros. Se você estivesse resolvendo essa mesma questão num PDF, muito provavelmente o professor iria ter fracionado essa questão, dividido ela e só apresentado para você a parte que realmente interessa para o assunto que você está estudando, ou seja, direitos e deveres individuais e coletivos.
Portanto, reforçando aqui, antes de se aventurar no sistema de questões, acabe com as questões do PDF num primeiro momento. Mas presta atenção aqui, pelo amor de Deus. Isso não quer dizer que quando você finalizar a teoria de uma aula, você deva, de uma vez só, responder todas as, por exemplo, 300 questões que aparecerem no final da aula. Não foi isso que eu disse. Chegou no final da aula, resolva ali 30, 40 questões no máximo. Vão sobrar questões depois, é perfeitamente normal. Se você fizer as suas revisões direitinho ao longo da sua trajetória, você vai passar por esse assunto cuja teoria e cujas 30, 40 questões você já resolveu em momentos futuros. E cada vez que você martelar de novo naquele assunto, é legal que você ainda tenha questões inéditas sobre esse mesmo assunto enquanto isso for possível. Quando não for mais possível, aí claro, você vai para o sistema de questões. A propósito, se o que eu falei agora para você é grego, e você não sabe revisar de maneira eficiente, eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo para um outro vídeo meu em que eu ensino especificamente como revisar de maneira eficiente, a minha fórmula para revisões. Promete para mim que depois desse vídeo você vai lá assistir, beleza? A segunda estratégia para você dominar um sistema de questões consiste em saber como usar os filtros na hora que você vai montar os cadernos. E só existe uma maneira de descobrir, colocando a mão na massa. Não tenha medo de usar os filtros, de tentar, de errar, de tentar de novo, de cancelar aquele caderno, de fazer outro, porque não tem problema. Se uma coisa der errado, você faz outro, não tem problema. Quanto mais você mexer no caderno de questões, mais familiaridade você vai tendo e mais você vai entendendo a sistemática que acontece com o seu estudo. Porque isso é uma coisa que eu acho impressionante. As pessoas morrem de medo de mexer no sistema de questões, de testar os filtros, de ver o que acontece, tanto com as questões, quanto com o tipo de questão que aparece, com a quantidade de questões, com o tamanho do caderno. O que acontece se você coloca uma banca, tira uma banca, coloca uma área, tira uma área, tem que colocar a mão na massa. E essa pergunta aqui talvez seja a campeã. Thomas, qual banca examinadora que eu coloco na hora de montar um caderno de questões? Depende. Se você não sabe qual que é a banca que vai organizar o seu concurso, certamente a melhor opção é colocar múltiplas bancas nas questões que você seleciona, no mínimo as mais conhecidas. Se você estuda para a área fiscal, por exemplo, e não sabe qual que é a banca que vai fazer o concurso, ou se você nem tem um concurso em mente ainda, coloque questões da FGV, FCC e Sebrasp, no mínimo. Afinal de contas, você precisa se resguardar e se certificar de que você não vai ser surpreendido na escolha da banca por uma instituição cujas questões você nunca tentou antes. Quando a sua banca for escolhida, aí sim faz total sentido fazer uma imersão naquela banca para aprender o modo de pensar daquela instituição. Isso vale principalmente para aquelas matérias que as bancas gostam de cobrar de maneira bem específica, como por exemplo português e as disciplinas de exatas. Cada banca cobra essas disciplinas de um jeito muito específico. Se você somar essa informação ao fato de que são disciplinas que são cobradas em praticamente todos os concursos, isso significa que, quando a sua banca for escolhida, ao selecionar só essa banca para questões dessas disciplinas, provavelmente só com questões dessa banca você já vai ter um acervo bem robusto para treinar, não sendo necessário ir para questões de outras bancas. Já naquelas matérias que as bancas cobram de maneira bem parecida, como por exemplo as matérias de direito, claro, é importante você priorizar uma banca, quando você souber qual que vai ser a banca, mas na falta de questões para treinar determinados assuntos, é fundamental você estar aberto à possibilidade de incluir outras bancas na seleção de questões. Vou dar um exemplo aqui que ilustra muito bem essa situação. Vamos supor que você esteja estudando para a área fiscal, para um concurso específico, e a banca escolhida foi a FCC. Vamos supor também que você queira treinar o assunto Direitos e Garantias Fundamentais. Aí, quando você resolve treinar questões de direitos e garantias fundamentais, você vai lá, entra no sistema de questões e coloca lá nos filtros. Assunto Direitos e Garantias Fundamentais, banca FCC. No ano, você coloca lá os últimos 3 anos e área, coloca área fiscal. Até aqui, tudo beleza, né? Certinho, igual o manual nos ensina. Só que aí, na hora que você gera o caderno, aparecem 13 questões. 13 míseras questões de direitos e garantias fundamentais da banca FCC na área fiscal nos últimos 3 anos. Cara, só de incisos no artigo 5º da Constituição tem quase 80. Fora a parte de direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, isso que eu só falei da literalidade, fora a parte doutrinária e jurisprudencial de tudo isso. Ou seja, você acha que essas 13 questões que você selecionou sobre direitos e garantias fundamentais da banca FCC vão te proporcionar um treino satisfatório para exaurir esse assunto?
Fala sério, é óbvio que não. Pensa comigo, são 13 questões, cada uma com 5 alternativas. Vamos supor que cada alternativa de cada questão tratasse de um inciso diferente lá do artigo 5º. Mesmo assim, seriam só 65 incisos abordados nessas 13 questões. Ainda ia sobrar vários incisos, fora as outras partes de direitos e garantias, né, direitos políticos, partido político, fora a parte doutrinária, fora a parte jurisprudencial. Então é óbvio que vai ficar faltando coisa. Então o que você faz nessa situação específica que eu compartilhei com você? Você vai ter que flexibilizar os seus filtros, vai ter que incluir outras bancas. Por exemplo, lembra que direito constitucional é uma matéria que as bancas cobram de maneira relativamente parecida. Claro que, eventualmente, pode ter algum posicionamento em que haja divergência entre uma banca e outra, mas à medida que você for treinando questões, pelos comentários você vai se ligar disso e é sua obrigação enriquecer os seus materiais de apoio, como a Constituição, como o próprio material em PDF, mapas mentais, enfim, com essa informação, criando um alerta de que, opa, nesse ponto aqui existem divergências entre as bancas examinadoras. Mas essa é a exceção. Em regra, as coisas são cobradas de maneira muito parecida. Outra coisa que você deve considerar é o seguinte: as bancas examinadoras são compostas por seres humanos. E o ser humano, muitas vezes, ele é o quê? Preguiçoso. Então, é muito comum uma banca olhar para outra e literalmente copiar questões passadas de uma banca numa prova recente. Então, por exemplo, se o Sebrasp tenha cobrado uma questão de direito constitucional em que ele inovou num determinado ponto, a FCC pode muito bem olhar para essa prova recente do Sebrasp, copiar essa questão e aplicar na sua prova. E aí você que ficou revisando direitos e garantias por aquelas 13 míseras questões da banca FCC, não teve a oportunidade de se resguardar daquilo que estava acontecendo no presente, né, no passado recente, nas provas de concurso da área fiscal ou até mesmo de outras áreas. Porque justamente outra coisa que você pode fazer é colocar questões de outras áreas, por exemplo, a área de tribunais. E aí a gente entra na terceira grande estratégia para você dominar o sistema de questões, que é entender as variações de abordagem. Thomas, como funciona isso? Não entendi. Explica direito. Vamos lá. Vamos supor que você estuda para a área fiscal, você ainda não sabe qual vai ser a banca do seu concurso, e você está lá estudando direito constitucional, treinando questões sobre o assunto poder judiciário. E aí você coloca o seguinte nos filtros do sistema de questões: assunto, poder judiciário, banca, FCC, FGV e Sebrasp, por exemplo, últimos 3 anos, e área fiscal. E aí quando você coloca questões de poder judiciário dentro da área fiscal, é muito comum aparecerem questões de assuntos mais amplos, como por exemplo sobre as competências do STF e até mesmo que questões que misturam essas questões ali do STF, como por exemplo o assunto de controle de constitucionalidade. Dá uma olhada aqui nessa questão que eu separei para você, que é típica questão sobre poder judiciário de um concurso da área fiscal. Inclusive eu tirei de um concurso real e recente da área fiscal. Dá uma olhada. Até aí tudo certo. O problema é que quando você colocou o filtro área fiscal em questões do Poder Judiciário, só apareceram aí 17 questões. É importante, lógico, priorizar questões da sua área, no caso, área fiscal, mas eventualmente você vai esgotar e memorizar praticamente todas essas 17 questões que eu hipoteticamente sugeri. Então, vai chegar um momento em que você vai ter que expandir as áreas, por exemplo, colocar questões da área de controle ou da área de tribunais, por exemplo. A área de controle não vai fazer uma grande diferença ali nas questões sobre o Poder Judiciário. O que vai fazer bombar mesmo a quantidade de questões é quando você colocar no filtro ali também as questões de tribunais. Só que aí, no meio das questões que você está treinando, vai aparecer, por exemplo, uma questão como essa aqui que está aparecendo para você. Olha só. Repara que é uma questão bem específica cobrando um detalhe do Tribunal Regional do Trabalho. E o que acontece com você, concurseiro da área fiscal ou da área de controle, quando você se deparar com esse tipo de questão? O seu percentual de acertos sofre uma queda. E aí o que você faz? Você vem no privado falar comigo. Thomas, eu tô estudando há tanto tempo e agora que eu fui no sistema de questões meu percentual foi lá pra baixo, acho que eu vou desistir dessa vida de concurseiro. Afinal, parece que eu só pioro, que desgraça. Cara, relaxa. Essa, por exemplo, é uma questão cobrando um detalhe específico do Tribunal Regional do Trabalho. E por quê? Porque o concurso que cobrou essa questão é um concurso do Tribunal Regional do Trabalho. Pensa, raciocina. Se você está prestando uma prova para Tribunal Regional do Trabalho e cai uma questão sobre direito constitucional, sobre poder judiciário, você não acha razoável que essa questão cobre um detalhe do tribunal para o qual você está estudando? Isso é meio óbvio, não é? E você acha que faz sentido para você que estuda, por exemplo, para a área fiscal, entrar nos pormenores de cada um dos tribunais que são abordados pela Constituição? Provavelmente
Não. E o que vai acontecer quando você se deparar com esse tipo de questão? Provavelmente você vai errar, seu percentual vai cair, mas você vai ter que aprender a interpretar essa queda no percentual de acertos, que não necessariamente significa que é uma desgraça. Eu passei em primeiro lugar no concurso da Receita Federal e pode ter certeza que o meu percentual também sofreu um baque quando eu enfrentava questões que fugiam do meu foco, da área para a qual eu estava estudando. É claro que é possível ser cobrado uma questão sobre esse detalhe de um tribunal, porque no conteúdo programático do edital da Receita Federal está lá, Poder Judiciário. Ou seja, teoricamente pode ser cobrado tudo, mas a gente tem que ter razoabilidade e entender que não dá para a gente abraçar cada cantinho de cada disciplina, senão a gente vai surtar. Ou seja, quando esse tipo de questão aparecia para mim, eu olhava, tentava resolver, não gastava tanto tempo com isso, olhava o comentário e bola para frente, não ficava perdendo muito tempo nem muita energia com esse tipo de questão. Você entende agora que a análise do seu percentual de acertos e do seu desempenho em questões vai muito além de você simplesmente olhar para um gráfico e ver se ele está alto ou baixo, ou se ele está verdinho ou vermelhinho? Tem muito mais variáveis envolvidas. Já em outros assuntos, por exemplo, como direitos e garantias fundamentais, independente da área para a qual você estuda, o tipo de questão não muda tanto. Pode ser que para alguma área seja um pouco mais literal e outra área cobre mais um pouco de doutrina, de jurisprudência, mas você que estuda para a área fiscal, com relação a esse assunto, você tem que acertar questões de todas as áreas. Não é o fato de ser um concurso da área de tribunais que vai te isentar da necessidade de acertar a questão, porque ela não sofre tanta variação da forma de cobrar. Isso tudo tem que ser levado em consideração. A quarta estratégia para você realmente conseguir uma grande vantagem competitiva por meio do uso de sistema de questões é entender que é muito fácil extrair valiosas análises estatísticas por meio desses sistemas de questões. Vamos supor que você esteja estudando para algum concurso da área fiscal e que recentemente tenha sido definido que a FGV seria a responsável por elaborar aquela prova. E aí você quer saber quais foram os assuntos mais cobrados pela banca FGV em provas da área fiscal na disciplina de Direito Tributário. Concorda comigo que é uma informação valiosa e importante de você ter? E para chegar nessa informação, basta você entrar no sistema de questões, chegar lá nos filtros e colocar o seguinte: disciplina Direito Tributário, assunto, pode colocar todo o conteúdo de Direito Tributário, banca FGV, período, pode colocar os últimos 5 anos e área, pode colocar a área fiscal. Pronto, vai ser gerado um caderno de questões nessas condições e aí por meio do índice desse caderno você consegue saber quantas questões tem de cada assunto. Então, por exemplo, se esse caderno gerou 248 questões e dessas 248, 19 questões são sobre limitações constitucionais ao poder de tributar, você já pode ter relativa certeza de que, de todas as provas que foram aplicadas pela FGV em direito tributário nos últimos 5 anos na área fiscal, 7,66% das questões tratam sobre o assunto limitações constitucionais ao poder de tributar. Aí você compara esse percentual com o percentual dos outros assuntos dessa disciplina e aí você vai chegar a uma conclusão sobre a importância ou não daquele assunto dentro da disciplina de direito tributário. Isso é muito fácil de fazer. Eu vejo literalmente milhares de concurseiros esperando, implorando para os cursinhos liberarem análises estatísticas e você pode, por meio de segundos, chegar nessa análise sozinho. Lembra do seguinte, você é o senhor ou a senhora do seu próprio destino. Ninguém manda em você, você decide o rumo da sua vida. Coloca a mão na massa, pelo amor de Deus. A quinta e última estratégia para você conseguir uma grande vantagem competitiva é usar o sistema de questões para resolver provas passadas de concursos. Essa é uma demanda para concurseiros mais experientes, que querem enfrentar uma situação durante o treinamento mais parecida com o que ele vai enfrentar lá no dia da prova. E muita gente aqui fica empacada, fica esperando os cursinhos lançarem simulados, ou fica perguntando para tudo que é lado onde tem prova para achar, onde que eu encontro as provas passadas. E a resposta para tudo isso é muito simples. Vamos supor que você estude aí para a área fiscal e queira treinar uma prova de direito administrativo da FGV, de algum concurso da área fiscal. Só que você está sem ideias. O que você faz então? Primeira coisa, pesquise os últimos concursos da área fiscal que foram ministrados pela banca FGV. Isso é muito fácil de fazer. Você pode fazer isso, por exemplo, você pode ir no próprio sistema de questões,
ir lá procurar provas passadas de uma determinada banca filtrando por área. Alguns sistemas de questões possibilitam isso. Você pode ir no próprio site da FGV, lá no ponto concursos realizados, e ver quais provas foram aplicadas pela FGV no passado recente. Ou você pode simplesmente jogar no Google quais foram as últimas provas que a FGV fez da área fiscal. Alguma coisa você vai achar. Aí beleza, vamos supor que você queira a prova de Direito Administrativo do último concurso de Auditor Fiscal da Receita Federal, que foi ministrado pela FGV e que aconteceu no ano de 2023. Como que você chega nessa prova? Simples. Mais uma vez, vai lá no sistema de questões, vai nos filtros e coloca o seguinte: matéria, Direito Administrativo, banca, FGV, ano 2023 e cargo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Pronto, você vai gerar um caderno e aí, muito provavelmente, se nada der errado com o seu sistema de questões, devem aparecer as 10 questões de direito administrativo comentadas do último concurso de Auditor Fiscal da Receita Federal. É fácil ou não é? Você pode fazer qualquer prova comentada do Brasil, praticamente, e tudo isso está a pouquíssimos cliques de distância. E o mais incrível, poucas pessoas fazem isso. Algumas não sabem fazer, outras têm preguiça de fazer e outras ficam simplesmente esperando alguém fazer isso por elas. E tudo o que você precisa para conseguir um grande diferencial está bem na sua frente. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que de alguma maneira esse vídeo tenha te ajudado a entender a importância do sistema de questões, que é uma das maiores ferramentas que você tem à sua disposição e está extremamente acessível hoje. Se você acha que esse vídeo te ajudou, peço encarecidamente, do fundo do meu coração, que você se inscreva no meu canal e que você curta esse vídeo para me ajudar a continuar produzindo vídeos, para ajudar você a conquistar um futuro melhor para você e para sua família. Muito obrigado, grande abraço e até o nosso próximo vídeo.